Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao programa Papo Espírita. Hoje o nosso papo vai ser sobre pessimismo. Você é uma pessoa pessimista? Você acha que pessimismo ajuda na sua maneira de enfrentar as dificuldades da vida? Para conversar sobre isso aqui no estúdio da Comunhão Espírita de Brasília, temos a Thelma Alves e uma convidada nossa, muito amiga, muito querida também, Gilda Coqueiro. Gilda é trabalhadora, palestrante espírita, psicóloga, também trabalha no programa Mãos Estendidas, que dá assistência, né, às pessoas em situações de rua. Coordena um curso que nós frequentamos, né, Thelma? Do Sagrado em Nós, que é um olhar da visão espírita, né, sobre os chakras, né? Então, Gilda tem uma larga experiência que vai nos trazer enriquecimento. Vai nos trazer bastante referência, assim, para a gente, bastante reflexão sobre o pessimismo e por que ser pessimista, né, Gilda? Tudo bem, Thelma? Tudo bem, Gilda? Seja bem-vinda, Gilda. Obrigada. Com alegria que eu estou aqui com vocês, né? Que bom. Com as pessoas que vão nos ouvir. E vamos lá. Vamos Papo lá. Espírita. Vamos lá. Isso aí. Então, para começar, né, a gente sempre dá uma introduçãozinha. Nós trouxemos aqui que o termo pessimismo vem da palavra latina pessimos, que significa o pior. É uma atitude mental negativa, né? Daqueles que olham as situações e as pessoas sempre pelo pior ângulo, né? É aquele do copo cheio, copo vazio, que vai enxergar tudo como copo vazio, né? Mas, Gilda, nesse olhar que a gente está falando, né, que olha o copo vazio, aquele que olha o pior, né, das situações, tem, em linhas gerais, assim, a gente pode dizer, ou a gente pode chegar a uma reflexão do que, se existem fatores que levam a criatura humana a se tornar um pessimista. É possível isso? É possível. A questão do pessimismo, assim, ela, em linhas gerais, né, é uma visão de mundo que a pessoa tem. É um olhar que a pessoa tem sobre tudo que acontece ao seu derredor. E também uma visão que a gente chama de sujeito, né? Então, o que seria isso? A visão de mundo é a forma como uma pessoa ela vê a realidade da vida. Então, as pessoas muitas vezes têm uma visão, por exemplo, materialista sobre a vida e acham que tudo que acontece está restrito ao cotidiano e aquilo que ela está vendo com as lentes objetivas da vida. Não extrapola esse olhar, por exemplo, para uma visão espiritual, como nós aqui extrapolamos, né, com o espiritismo. Não vê a realidade da vida de uma forma mais ampliada, como seres imortais, almas, né, que reencarnam diversas vezes dentro de um processo evolutivo. Então, isso a gente chama de visão de mundo, que pode ser responsável, pode justificar esse pessimismo, a pessoa ter essa visão de mundo mais reduzida, ou equivocada, né, ou distorcida sobre o mundo. Pode levar a pessoa a ter uma visão pessimista sobre todos os acontecimentos da sua vida, do cotidiano das vidas também das pessoas que nos rodeiam e de uma forma geral. Tudo, então, é visto pelo lado negativo, porque nós sabemos que a doutrina espírita nos ensina que a gente, ampliando essa visão sobre a vida, a gente sabe que tudo aqui é circunstancial, né? A gente sabe que aqui é uma passagem. Aqui a gente está vivendo uma experiência necessária ao nosso processo evolutivo, é mais um passo dentro desse caminho. E quem tem essa visão menos ampliada, mais reduzida, e às vezes até materialista, tende a ter um pessimismo sobre os acontecimentos. Então, assim, em linhas gerais, isso pode justificar um pensamento pessimista. Agora, tem aquelas pessoas que têm especificamente essa conduta pessimista de olhar tudo pelo lado negativo das coisas. Não valoriza as coisas positivas que acontecem na sua vida, nem as condições, a começar pelas condições pelas quais veio, né, reencarnou, básicas, aquelas que a gente nem faz tanto esforço, como, por exemplo,
a nossa mãe nos receber, né? Topar receber a gente enquanto filhos, e a gente nascer dentro de um lar. Então, coisas que já estão postas. E também não valoriza o resultado dos seus próprios esforços, né? E não faz esse cômputo. Então, está sempre olhando, mais direcionando esse olhar e essa avaliação da vida sob o ponto de vista negativo mesmo. Uma pessoa, por exemplo, né? Estou aqui pensando, uma pessoa que nasça numa família que tem essa cultura pessimista, tudo é difícil, né? Então, às vezes, os mais próximos, né? Um cuidador, um pai bastante negativo, né? Bastante vítima das situações. A criança, nesse ambiente, eu posso dizer que ele aprende a ter uma visão de um mundo desse, que não exclui a responsabilidade das escolhas, né? De não ser assim. Mas um ambiente assim facilitaria também? Facilitaria, porque, em sendo criança, está num ambiente de aprendizado também, que é a nossa primeira escola, né, um ambiente doméstico, onde você tem como referência seus tutores, né, as pessoas que cuidam de você. Então, realmente, a criança ela tende a pegar como referência aquelas pessoas com as quais ela convive, né? O meio, né, viu? O meio exatamente, influencia. Às vezes até, no caso, as pessoas não têm nenhuma fé, como você mesmo falou, não acreditam em Deus, não acreditam no poder superior. Então, esse processo leva para os outros esse pessimismo mesmo, que o mundo não tem jeito, tudo é ruim. Então, gira até uma simbiose entre né, esse contexto, assim, né, Gilda? Sim, né? Porque é como você falou, né, Thelma? É a influência do meio. E ainda mais em crianças, espíritos em processos de aprendizado, embora sejam espíritos antigos, mas essa fase de infância é a fase que o ser humano mais aprende, né? Reconfigura, inclusive, diversas coisas que foi configurado em outras encarnações. Então, é uma oportunidade o período de infância para a gente. Então, o ambiente realmente é bastante relevante. E você acabou me lembrando uma coisa, né? Porque, assim, quando a gente fala de ambiente, tudo nos influencia, né? Não são só os espíritos que influenciam sobre nossas vidas, como diz o livro dos Espíritos, não. Nós todos influenciamos uns aos outros, né? E tem tendências, porque assim, dentro de algo que a gente pode pensar sobre se a pessoa desenvolver um pensamento pessimista, a gente pode trazer até os antigos filósofos lá do século XIX que tinham uma linha pessimista sobre a vida, como Nietzsche, Schopenhauer, Kierkegaard. Eles achavam que viver era sofrer, que a gente teria pequenas pinceladas de felicidade na vida, mas em última instância a vida era um desastre, né? Então, as pessoas podem se referenciar. Muitas pessoas se referenciam a algumas linhas filosóficas, por exemplo, pessimistas, algumas outras, além desse que eu citei, e também outras pessoas se ligam a uma linha filosófica mais otimista, vamos assim dizer, de um olhar de mais esperança em relação à vida, de mais sentido, porque quem trouxe uma visão dessa pessimista, como esses filósofos, a vida não faria sentido, né? Não tem para que viver se viver é sofrer, né? Então, a gente é influenciado filosoficamente, dentro de uma religião que a gente tenha, dentro da família onde a gente foi criada, né? Das pessoas que nos cuidaram, da escola. Então, a gente está permanentemente sendo influenciados, até que chegue uma fase em que a gente consegue já decidir por nós mesmos, né? Uma conduta, descobre outras coisas na vida e passa a ter, então, tem a escolha de não ser pessimista, vamos assim dizer, né? Entendi. A gente sempre vive numa linha de extremo, com uma linha, né, uma mesma essência com extremo. Então, é o pessimismo e o otimismo, né? Uma hora a gente é pessimista, outra hora a gente está otimista, e a gente sempre ouve falar que os extremos não é nada, os excessos, né, os extremos, nos trazem muita consequência. O importante é a gente encontrar o equilíbrio, né? O caminho do meio, que parece que é uma coisa tranquila, né? Que a gente vai encontrar, meio otimista, mas na palestra que você também falou sobre pessimismo, achei interessante, você falou sobre unilateralidade, que Jung trouxe esse conceito, né? Que consequências tem? O que seria isso? Que consequências? Eu achei muito interessante essa sua colocação nessa palestra, sabe, Gilda? Sim.
Até cito na palestra, porque eu utilizo muito a psicologia da Joana de Ângelis, e ela se utiliza muito de Jung, né, para fazer algumas explicações e fazer esse casamento entre psicologia e espiritismo. E nos auxilia muito. Até porque a psicologia, jogando uma luz do espiritismo em cima, se amplia demais, né, para a gente poder entender alguns processos psíquicos, de adoecimento nesse nível, né, psicológico. Mas Jung fala, assim, e Joana também cita em algumas obras dela, que nós temos, vamos considerar, primeiramente, que esse pessimismo que a gente está falando, ele é um pessimismo sistemático. Nós, exercendo essa conduta, esse comportamento, esse pensamento pessimista de uma forma reiterada. Porque, como você falou ainda há pouco, né, a gente tem alguns momentos de... a gente toma uma conduta pessimista diante de alguma situação, eventualmente. Ou otimista em relação a algumas situações. Mas esse pessimismo que a gente está falando aqui é o pessimismo reiterado, sistemático. Então, falando da unilateralidade, a unilateralidade que Jung coloca, ele é um processo que todos nós necessitamos, até porque é o meio pelo qual a gente dá foco e direção para todas as escolhas que a gente tem na vida. É o que nos leva à evolução intelectual, cultural, que nos coloca nos relacionamentos sociais. Então, a gente precisa dessa unilateralidade para dar foco em direção a um progresso, de uma maneira geral. Só que essa unilateralidade, assim, a princípio, Jung fala que ela é inócua, né? Ela não... ao tempo em que ela pode ser prejudicial, ela tem esse aspecto do progresso. Então, ela é inócua se essa unilateralidade não tiver essa exacerbação, como a gente está falando aqui do pessimismo, essa conduta exacerbada e reiterada que leva a um adoecimento. Então, essa unilateralidade é você ficar somente de um lado, como o próprio nome sugere, né? Você fica somente ali naquela direção. E nós temos, segundo Jung, um funcionamento psíquico que cada vez que você se aproxima ou investe mais naquele aspecto unilateral, mais você desperta um oposto que fica no nosso inconsciente. Porque isso que acontece, essa conduta pessimista, vamos dizer que ela está acontecendo no nível consciente. Quando você investe ali nesse nível consciente de ser um pessimista, ficar ali em cima das lamentações, das queixas e reiteradamente olhando o lado negativo das coisas, um oposto no inconsciente necessita se manifestar. Que é o otimismo. Que é o otimismo. Pronto, matou a chamada. Entendi. Então, a partir daí começa a haver um conflito, porque se nós não damos passagem para que haja uma harmonia entre esses dois opostos, otimismo e pessimismo, esse otimismo, ele vai, de alguma forma, ele vai transpor a barreira do inconsciente e ele vai para o consciente em forma de sintomas, de adoecimento, de comportamentos equivocados. Ele vai se manifestar de qualquer jeito. Então, essa é a dinâmica psíquica, né, defendida por Jung, né? Então, nesse sentido que a Joana coloca, né, que o pessimismo, ele é um adoecimento, né? E lógico que ela coloca todo o colorido do adoecimento espiritual também, que Jung não coloca, mas é muito próximo do que ele fala, que quando isso acontece, a gente entrando em conflito, né, a gente entra num drama pessoal e começa a sofrer suas consequências, desde a desarmonia mesmo em nível psicológico, psíquico, até o psicossomático. Aí ele pergunta isso, não é só uma desordem psíquica, né? Tipo uma depressão, não é minha área, estou só cogitando aqui, tipo uma depressão, ou então alguma coisa física mesmo, alguma, vou chamar assim, uma desordem orgânica. Assim. Pode, sim. Aí a gente busca os conhecimentos até em André Luiz, né? Quando ele fala, e no Livro dos Espíritos, e toda a literatura espírita que nos explica, né, que amplia esse nosso complexo vibratório composto pelo corpo espiritual, o corpo perispiritual e o corpo material, que tudo tem repercussão. Tudo que acontece em termos de conduta e das condutas que contrariam mesmo a saúde psíquica da pessoa, ela repercute em todos os corpos até chegar no nível
somático, né, do adoecimento físico. Então, está tudo interligado. Aí a gente novamente traz a Joana, e ela fala, é uma situação bastante, que demanda bastante análise, esse comportamento, não somente o pessimismo, né? Ela fala também de outras condutas, né, que nos trazem um adoecimento. Então, o pessimismo, ele traz essa repercussão de adoecer em nível, primeiramente, né, a gente sabe lá, o espírito é impactado, porque a gente está falando de pensamento e vontade, que vão repercutindo em todas as nossas engrenagens mais sutis, né, do corpo somático e do corpo espiritual também, que vai, então, essa repercussão vai impactando nesses corpos até esse nível de adoecimento físico mesmo. Então, vê como casa muito com o que Jung fala, né? Sim. Então, assim, é algo, essa unilateralidade exercida dessa forma, onde você é literal, onde você defende somente aquele lado, né? Somente aquela opinião. É adoecedor por causa que você precisa da passagem para essa harmonia, esse yin-yang, sombra-luz, para poder fazer a união desses opostos que vai te trazer uma saúde. E o conhecimento, né? Sempre jogando foco lá nas imperfeições, nas condutas, para que a gente possa, então, fazer esse processo de autodescobrimento, né? Vamos dizer. E puxando um pouquinho para a influência espiritual, né? Sim. Que a gente Nossa, aqui, a gente né? gosta, né? E as pessoas que nos assistem também, né? O que se poderia falar que essa questão dessa dualidade que a pessoa pode vivenciar, como ela pode ser influenciada de uma forma, levando ela ao desequilíbrio. Né? Espiritualmente. Então, Isso. aí acaba que a gente, assim, como nós somos um complexo vibratório, né? Nós vibramos em diversas faixas, né? Então, se a gente está falando aqui do pessimismo, a gente está vibrando numa faixa negativa, sob esse ponto de vista. Que é incompatível, inclusive, com as próprias leis de amor, né? Vamos assim dizer. A gente sabe que, se a gente falar de pessimismo, a gente está falando de falta de confiança no poder maior, que a gente chama Deus, de uma confiança nos pressupostos de Jesus, né? Que deixou tantas coisas dizendo, né, que a gente teria aflições nesse mundo, mas que a gente tivesse confiança e seguisse aquele caminho. Então, quando a gente adota essas posturas pessimistas, né, e dentre outras, né, que levam a gente a vibrar de uma forma que a gente chama negativa, a gente acaba atraindo também irmãos que estão no plano espiritual, que também estão nessa mesma vibração. E aí a gente acaba fazendo o chamado conúbio, né? E a gente acaba gravando esse processo, porque se você é pessimista, 2 pessimistas faz um estrago muito maior, né? 3 pessimistas fazem muito mais ainda, né? Então, a gente acaba tendo aquelas companhias também que nós, no geral, a gente está permanentemente com as nossas companhias conforme a nossa afinidade e sintonia, né? Então, se a gente está adotando determinada postura que ela é negativa, e nesse caso pessimista, a gente vai estar atraindo também pessoas, espíritos também que têm essa mesma ideia e um influencia o outro. Porque a gente sempre acha que é só o plano espiritual que está influenciando você. Você também está influenciando ali. As suas companhias estão fazendo uma verdadeira troca ali de pessimismos, né? E isso acho que a gente está focando aqui no pessimismo. Mas eu estava comentando que nós íamos conversar hoje sobre pessimismo, né? Com uma amiga, ela falou assim, mas eu sou mesmo pessimista. Porque eu gosto de olhar as coisas. Olha, eu gosto de olhar as coisas, tipo, eu vou fazer na maior esperança que vai dar certo. Mas eu também trago a ideia de que pode não dar certo, porque quando eu acredito que não dá certo, se não der certo, eu já estou intimamente amparada por mim mesma de que eu não vou sofrer. Eu falei assim, que interessante. Então, ela tem uma visão pessimista para evitar uma coisa chamada dor e sofrimento de uma frustração, de uma decepção. Então, às vezes, a gente até justifica por que a gente é pessimista. Que a gente é pessimista numa autopreservação. Pronto, essa era a palavra que eu queria. Que como ótimo. Se fosse autopreservação. Ótimo o que você falou, né? E aí aquilo que você está nos trazendo, Gilda, vai mostrando que é uma grande ilusão pensar desse jeito, né?
como um mecanismo de defesa, Sim. você é pessimista, né? Ao invés de Isso. você procurar, né, entender como que funcionam os mecanismos. Por isso que eu falei assim, em linhas gerais, o pessimista ele tem uma visão muito restrita. Quanto mais pessimista, mais restrita essa visão mais ampliada da vida. Porque quando acontece alguma coisa que sai dentro daquilo que a gente esperava, a gente pode achar também uma justificativa dentro daquilo que a doutrina espírita nos ensinou, né? Que foi uma experiência, embora necessária, válida, com sentido, porque não existe o acaso, embora não tenha alcançado o resultado que você queria. Então, isso pode trazer um alento. Eu não alcancei, mas talvez isso não fosse bom para mim. Ao invés de antemão, né? Porque essa questão de já pensar antecipadamente que pode não dar certo, Sim. já é a própria postura Sim, pessimista, já é uma sim. característica do pessimista, né? E assim, uma postura pessimista para evitar uma frustração é ilusão, porque nós teremos decepções, frustrações, porque tristezas, o mundo, o universo não funciona dentro dos nossos quereres, dos nossos desejos, né? E se a gente for avaliar, né, do nosso planeta, de provas e expiações, passando por toda uma transição em termos de progresso, e nós encarnados aqui, com uma programação reencarnatória que visa a gente diminuir as imperfeições, aumentar as virtudes. Então, você começa a compreender algumas situações, né? Você começa a compreender por que ainda prevalece a maldade aqui no mundo. Você começa assim, não você colocar um óculos cor-de-rosa e falar, não, é assim, porque é um planeta de provas e expiações. O otimismo no excesso também não é bom. Também, né? é unilateralidade também, Exato. né? Porque pode ser alienação, né? Você não vê as coisas tal qual acontecem, mas você começar a compreender o nosso próprio e o coletivo, o contexto de vida nosso nessa atual encarnação, né? Isso, eu estou até pensando que vocês colocaram, geralmente as pessoas, assim, às vezes até mesmo a gente se engana achando que ser pessimista é ser racional, né? Porque não, eu já sou, então eu faço meu planejamento, se der, deu, se não der, pronto. Né? Então, usa essa desculpa de ser racional. Que é diferente, Que é né? diferente. É diferente. Porque eu tenho um racional que você pode usar a razão, mas não dentro do contexto pessimista. O tempo da todo. Descrença, né? Da descrença, da falta de fé. Da falta de fé, da falta de reconhecimento dos aspectos positivos que tem na vida, né, gente? Porque se não tivesse, nós estaríamos perdidos, né? Isso. Quantas coisas que nos sustenta, que nos suporta, né? Nesse processo nosso evolutivo atual, né? São muitas as coisas, né? E às vezes, a gente não valoriza as pequenas coisas, conquistas, situações, e fica esperando grandes mudanças, Nossa, isso é tão importante que você está falando, porque a gente cria uma ilusão, né? Que só vou ser útil, só vou amar, né? Só vou ser otimista, o que for, só vou ter muita fé diante de coisas grandes, né? Como se a gente só conseguisse se reconhecer, né? Como útil, como amoroso, como caridoso, dentro de uma situação de grande proporção, né? É um orgulho tão exacerbado que assombreia, né, aquilo o caminho que a gente está fazendo de verdade, né? Muito importante que você trouxe, Gilda. Essa parte para que a gente também possa, né, refletir, né, olhar exatamente, né, em que ponto nós estamos, né? Sim, e é um exercício que a gente tem que fazer cotidianamente, né? Porque nós todos temos uma tendência a olhar pelo lado negativo. Então, mas o quanto disso, né, está me dominando, né? O quanto disso interfere mesmo nessa minha caminhada de confiança que a gente tem que ter, de que a gente estamos aqui em um processo, cada um no seu ritmo, em direção mesmo a uma plenitude, como a Joana fala, né? Que é a nossa única fatalidade, o único determinismo. Quando Jesus disse, eu adoro falar isso, né? Que Jesus disse que nenhuma das ovelhas do Pai se perderá. Enquanto um de nós estivermos nesse processo mesmo de autoburilamento,
nós estaremos suportados por essas forças, né? Por essa transcendência, que às vezes, quando a gente está dentro da conduta pessimista, a gente não consegue perceber. A gente só vê aquilo que aconteceu de negativo, né? E o pessimista, ele não só é pessimista com ele, mas ele polui, vou chamar assim, o ambiente onde ele se encontra também, não é? Não, contamina, não. Contamina. Gente, é uma contaminação psíquica mesmo. Aí Jung fala desse jeito. É uma contaminação psíquica que acontece, coletiva, muitas vezes, dependendo vamos dizer, da influência que a pessoa tenha sobre um grupo, sobre pessoas, sobre o seu ambiente doméstico, sobre a pessoa que convive mais de perto com ele ou com ela. Então, o pessimismo é algo contagioso, gente, contagioso. Leva as pessoas ao desânimo. E a gente pode até arriscar dizer a desistências. Porque o pessimismo, esse que a gente está falando, reiterado, né, que não vê o lado nada de bom, né, tudo é negativo, tudo tem uma fonte desfavorável, né? Ela é desestimuladora para se viver, né? Então, o pessimista, ele traz isso também, esse contágio psíquico para as pessoas que convivem com ele ou com ela. Fico imaginando o ambiente. Tem os encarnados nessa onda mental, né, com essa influência. Mais os acompanhantes que estão com pessimista, né? É uma carga bastante... não é uma carga pesada, mas eu quero dizer que é uma carga que faz com que a gente entre nessa sintonia se a gente não estiver atento, consciente, observando... Nossa. Não é não, Gilda? É isso mesmo. A gente precisa estar atento ao que acontece com a gente também, com a né? gente também, porque realmente, assim, a gente utilizando essa expressão contágio psíquico, a gente pode pensar em diversas situações análogas dos tipos de, por exemplo, infecções virais que a gente tem, não é? Tá. Então, a gente fica muito exposto se a gente não se vacinar, por exemplo. Fazendo analogia. E qual seria essa vacina para esse tipo de coisa, né? Para que a gente não seja contaminado com esse pessimismo. A gente tem que ficar bastante atento, alerta mesmo, porque o pessimista, ele arrasta os mais desavisados. Porque acaba mesmo a pessoa entrando ali naquele ambiente, naquela psicosfera, naquela vibração negativa e é contaminado mesmo, gente. Então, assim, a gente precisa estar bastante convicto, né? A gente sempre olhando, buscando dentro de si mesmo os seus recursos para poder avaliar sobre todas as coisas na sua ótica, né? Sim. Judinha, eu queria saber, em relação como ocorre na doutrina espírita essas questões da energia no corpo material, né? E espiritual e psicológico, né, da pessoa. Como é que você poderia abordar à luz da doutrina espírita? Os estragos do pessimismo, né, Sim. gente? Porque é como uma conduta negativa, né, que a Joana fala que é uma viciação enfermiça, né? Ela considera mesmo já em nível de adoecimento, porque ela já se antecipa essa repercussão no corpo mental, da onde surgem os nossos pensamentos, né? E pela impulsionados pela vontade, como diz Emmanuel. Emmanuel dá muito foco na questão da vontade, como um botão que a gente aperta para decidir causas e efeitos na nossa vida, né? Então, o pensamento e a vontade, eles têm uma participação nesse processo que vale a gente analisar para a gente poder entender como que chega até o nível físico, né? Um pensamento pessimista, reiterado. Primeiro que quando a gente tem um comportamento negativo, reiterado, e esse comportamento eu estou falando de pensar, né? Pensar e agir de uma forma pessimista, a gente começa a mandar petardos vibratórios deletérios para a nossa engrenagem cerebral, vamos assim dizer. E aí a gente pode já transpor, por exemplo, né? Quando a gente fala de engrenagens cerebrais, a gente já começa a lembrar, por exemplo, dos chakras, né? Do centro de força que André Luiz fala, que nós temos lá, ele delineia 7 centros de forças,
que estão compatíveis com alguns órgãos principais do nosso corpo, né, físico. Então, as engrenagens cerebrais, elas estão muito próximas ali, por exemplo, à glândula pineal, né, que é a nossa antena psíquica espiritual. Então, quando a gente tem esses pensamentos negativos, reiterados, a gente acaba bombardeando mesmo essas engrenagens espirituais e psicossomáticas com essas energias, essas vibrações. Que também a gente pode dizer de eletricidade e energia, como Emmanuel fala, né? A gente fica ali recepcionando e emitindo, como a gente falou sobre o contágio psíquico. Produz ali e ainda manda para os outros, né? Então, isso acaba sendo distribuído para todos os centros de força, porque os centros de força nossos, ou chakras, eles trabalham num regime de cooperação mútua para atingir um objetivo comum, que é a saúde integral da pessoa, para a nossa saúde integral. Quando a gente lança esses petardos vibratórios negativos, que começa na casa mental, a gente está dizendo num centro de força bastante importante que faz toda a distribuição dessas energias para os outros centros de força. Embora o trabalho seja em regime de interdependência, mas há um comando central lá, que é o chakra coronário, né? Eu estava falando da pineal, mas Sim. agora a gente transpõe para o chakra coronário. Então, é a partir daí que a gente lança, distribui para todo o corpo essas energias deletérias, que dependendo da sua fragilidade orgânica, vai atingindo determinadas partes do seu corpo. Ou também André Luiz fala, na obra Entre o Céu e a Terra, que sobre as células, né? Como animáculos, não sei o que. Exatamente. Vamos dizer, os pequenos microcosmos que funcionam independentemente. Então, essas células também são atingidas por essas energias mentais deletérias produzidas por nós mesmos, né? Então, nós engendramos nosso processo de adoecimento por meio mesmo desses pensamentos negativos, né, que a gente vai ali reiteradamente se autobombardeando até chegar nesse nível mesmo de impactar no nosso corpo perispiritual, onde estão sediados os centros de força, né? Então, o adoecimento, a fisiologia do adoecimento, segundo a doutrina espírita, acontece mais ou menos assim. Tem algumas nuances mais detalhadas, né? Inclusive, nós falamos agora há pouco, né? A Associação Médico Espírita do DF, em parceria com a Comunhão Espírita, está promovendo um estudo sobre a visão dos chakras na perspectiva médico-espírita. E a gente está estudando ainda, né? Sim. Continuamos estudando. Muito interessante, por sinal. Para a gente poder entender essa fisiologia na perspectiva de todos esses corpos, né? Mas André Luiz, nessa obra, ele fala, vamos dizer, em linhas gerais, porém profundas, como que acontece esse adoecimento até chegar no nível somático, né? Aí a gente fica depois reclamando, adoeci, trouxe tal doença, né? Mas tudo, nós todos somos protagonistas desses adoecimentos, porque Joana fala, né? É a nossa conduta moral que ela fala, né? Porque assim, não é só o pensar, é o agir também a partir disso, né? O pessimismo, por exemplo, quando a gente fala que o pessimista, ele distribui essas energias também para outras pessoas, ele pode ser responsável mesmo, por exemplo, por desanimar as pessoas em um nível, às vezes, até profundo, né? De não querer continuar a vida dependendo da influência que essa pessoa tenha com outras, né? Então, ela coloca como repercussões muito sérias, né? Cultivar o pessimismo, porque ele transborda da pessoa pessimista. Nossa, coisa séria, né? Você tocou na doutrina espírita, né? Como é que é a doutrina espírita, né? Eu vou deixar que você fale, né? Como os fundamentos da doutrina espírita podem auxiliar essa criatura, nesse indivíduo, que se percebe ser um pessimista, já no lado do adoecimento, aquele que é sistemático, como você falou, como é que a doutrina pode ajudar essas pessoas que estão nos ouvindo a superar, né? A superar essa conduta, esse hábito mental que ele possa ter desenvolvido? Bem, a doutrina espírita, ela nos convida a conhecer mesmo, né? Ampliar o nosso conhecimento sobre a realidade da vida, mas a vida mesmo espiritual nossa, né? Porque somos espíritos num processo temporário
de encarnação. Então, a doutrina espírita nos auxilia, primeiro, mudando essa visão de mundo e de sujeito, né? Essa visão de mundo não materialista, de programa reencarnatório, de superação das imperfeições, que é o motivo pelo qual a gente está aqui novamente, né, vivendo uma encarnação. Então, mudando essa visão de mundo, de indivíduo, né, de princípio inteligente, a gente já consegue muita coisa. A gente já consegue mudar essa percepção pessimista da vida, encontrando muitas das respostas, né? Se a gente for pegar o Livro dos Espíritos, né, gente? Que compêndio maravilhoso, né? Porque ali, realmente, do jeito que a gente gosta, bem mastigadinho, né? Que Kardec deu pra gente, né? Perguntas e respostas, né? Exatamente. Então, ali você consegue compreender o porquê todos os temas e para da quê. vida, né? Tudo, gente. Por que estou encarnado, né? Sim. Porque existem espíritos, mas como é que influencia esses espíritos na minha vida, né? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu sofro? O porquê da dor, né? São tantas temáticas, então, assim, é o que a doutrina espírita nos oferece. Essa oportunidade de ampliar esse pensamento, ampliar essa perspectiva para que a gente não se torne, eu vou nem tocar, né? Vai que eles estão aqui, né? Os antigos filósofos lá do século XIX, reencarnados. Sim. A gente não se torna um pessimista quanto mais, né? Aqueles de carteirinha que escreve compêndios aí sobre pessimismo. Então, a doutrina espírita, o que ela nos oferece de mais valioso é isso. Essa ampliação da percepção de que somos seres imortais, e que aqui nós estamos, né, temporariamente passando por experiências e que as imperfeições que a gente carrega são fruto mesmo dessas condutas que a gente teve e que às vezes a gente repete aqui. Então, é o estudo, né? É um programa como esse aqui, né? Papo Espírita, são as palestras, né? E tem as obras, né? As obras que a gente chama as obras básicas da doutrina espírita, e depois André Luiz esclarecendo, né, tudo isso para a gente, né? Tantas obras, né? Joana de Ângeles, não, de Chico Xavier, mais de 450 obras, né? Agora a série histórica, né, vinda de Joana, vindo pelas mãos de Divaldo, que não riqueza, nossa, né? E trazendo uma perspectiva para a psicologia do ser imortal. Então, é a partir mesmo, vamos começar por conhecer, se abrir a esse conhecimento, né? Sair dessa visão restrita de vida, né? Que traz ao desânimo, à desesperança, né? Que é a visão pessimista, né? Então, acho que é o que a doutrina espírita pode fazer. E depois, com isso tudo, a gente agir. Buscar, correr atrás, né? De fazer o teu processo, que cada um tem um seu, né? De fazer as suas reparações, jogando luzes nas suas imperfeições, né? Trabalhando, olhando com coragem, frente a frente mesmo, aquilo que ainda está impregnado em nós, às vezes há muitas encarnações, para que a gente possa superar esse conflito interno, né? Eu falando aqui, quando você estava fazendo a pergunta, né? Uma pessoa até me perguntou, mas um pessimista não pode ser uma pessoa com transtorno de humor? Pode, gente. Sim, pode sim, porque essas condutas, né, segundo Joana, nos levam a alguns transtornos. Essa pessoa pessimista, ela pode já ter chegado ao nível de um transtorno de humor. É uma repercussão, é um sintoma, uma repercussão de adoecimento psíquico, que começa sempre, os espíritos nos falam, né, com a conduta nossa, né? Pois, nossa hora está acabando, né, Thelma? Mas eu acho que eu vou deixar uma pergunta assim provocadora agora para a Gilda. Não estava na nossa conversa, mas, Gilda, me reconheci pessimista. Tipo assim, sou pessimista, mas eu quero deixar de ser. O que faço? O que eu devo fazer agora? Assisti o Papo Espírita, tomei a decisão. Não quero mais me autodestruir. Pelo contrário. Bem, como a gente já sabe, né, a doutrina espírita não oferece mágicas. Sim. Como diz Jung, ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz. Sim. Então, é um processo mesmo. É o que a gente veio fazer, ter a paciência mesmo de fazer um processo de autoconhecimento, utilizando esses recursos que nós temos. Se não é na doutrina espírita, busque em outras, né, propostas espirituais, filosóficas, buscar esse autoconhecimento, porque não tem saída, é um processo mesmo, a gente não decide de uma hora para outra, porque o nosso mundo inconsciente é muito maior que o nosso mundo consciente.
Então, tem muitas coisas que você pode decidir agora não ser mais pessimista. Mas dentro de você, nos seus escaninhos lá do inconsciente, tem muita coisinha ainda para vir à tona. Uns você aceita, outros não. Então, na medida que você vai buscando, né, fazendo essa busca, né, agir como uma buscadora, nós agimos como buscadores, vão aparecendo esses recursos, né? Mas, sobretudo, né, a gente sempre cita Jesus como o divino terapeuta nosso, né? Buscar seguir essa proposta dele nos momentos mais difíceis, nos momentos de tristeza, nos momentos mesmo de adoecimento grave, nos momentos de perda, né? Para que a gente não se torne um pessimista quanto mais. Se apoiar nessa proposta pedagógica de Jesus é muito importante. Então, muito obrigada pela mensagem, né? Os pessimistas, está aí a dica, né? Para buscarem, né? Pelo menos iniciar esse processo, né? Pessimistas, contumazes, né? Vamos dizer assim, que não é, né? Porque um pouquinho de pessimismo nós todos temos. Então, já deu a nossa hora, eu vou agradecer você, Thelma. Gilda, muito obrigada. Eu tenho certeza, né, que esse papo vai ajudar muitos, né, a refletirem, né, a reavaliarem, né, a sua postura pessimista. E a você que nos ouviu, dê um like, não esqueça, né? Faça seus comentários, porque auxilia na nossa organização aqui dos temas para trazer para o Papo Espírita. O nosso papo, o programa Papo Espírita, vai ao ar todas as quintas-feiras, às 18h45, pelo canal do YouTube da Comunhão Espírita de Brasília, TV Comunhão. Até a próxima!